Alô, amor, tô te ligando de um orelhão. Tá num barulho, uma confusão. Gente, olha só, tô sumida? Tô. Por quê? Tô até com a roupa que eu fui na academia, com o cabelo desgrenhado, porque vocês estão aqui, gente, pra ver redação corrigida. Vocês não estão aqui pra ver mulher bonita, porque mesmo, porque não tem. Então, olha só, vim aqui para mais uma correção de redação para a Unioeste de TO, porque ontem eu falhei, mas hoje eu não vou falhar. Então, vamos feia, vamos desarrumada, porque é pau que tora, nós que voa, nós que luta e dele que zaga que bule. Vamos lá! Essa redação, a filha tirou 45 na prova da Unioeste de 2022, que era sobre a linguagem neutra, capricho ou necessidade. Vamos ver o que a abençoada fez que deu errado. Colocou local e data, falou com o editor, assinou, despediu, contrário, despediu, assinou, e aí, vamos lá. Prezado editor, sou leitora do jornal e, ao ler o texto Linguagem Neutra, Capricho ou Necessidade, do dia 17 de abril de 2022, escrito por Marie Declerc, gostaria de agradecer e parabenizar por trazer uma publicação tão polêmica e na mesma intensidade tão necessária. Então aqui, ó, teve um probleminha, ó. Ao ler o texto, gostaria de agradecer. Então, após ler o texto, gostaria de agradecer e parabenizar. É preciso discutir situações como essa, onde uma maioria que está confortável, olha lá, o onde deve ser usado apenas quando for lugar, então aqui nesse caso deveria ser usado em que. Quem está confortável pode acreditar, não separa o sujeito do verbo com vírgula. Pode até acreditar que é capricho, mas afeta de maneira significativa uma minoria que precisa ser incluída e acolhida também pela língua portuguesa. Olha lá. O foco, gente, dessa proposta era abordar o debate. Esse debate é necessário ou é um capricho? Então você tem que falar, desculpa, né? Você tem que falar sobre isso, capricho ou necessidade. Qual é a sua opinião? Como que você vai se posicionar? O que você pensa disso? O que você pensa disso? Deixe claro, tá? Lembre-se de trazer a máscara social, né? O que você vai defender, né? A partir dessa tua defesa, quem vai ajudar você nesse processo argumentativo? A carta, né? Você precisa contribuir para alguma coisa, com alguma coisa. Então, o que você vai contribuir? Como que você vai contribuir, tá? Caro editor, a nossa linguagem, olha lá, tem diferença língua e linguagem, sofreu muitas mudanças, desde a chegada dos portugueses ao Brasil até atualmente com as novas regras. Olha só, esse período aqui, ó, poderia ser totalmente retirado. Por quê? Porque ele não faz sentido para a argumentação. Essa contextualização, essa abordagem que você trouxe aqui, ó, ela serve mais se fosse o dissertativo, mas não para a carta. Por quê? Porque a carta ela é extremamente pessoal. A carta ela é extremamente construída nesse diálogo com o editor. Como professora de história, estudei que acontecimentos geram transformações e o ser humano sempre se adapta a elas. Da mesma forma, Senhor, essas pessoas estão se sentindo incomodadas com a nossa linguagem e é necessário incluir a linguagem neutra para se referir às pessoas trans não binárias, intersexo e às que não se identificam com os gêneros masculino e feminino. Olha só o problema. O início do seu parágrafo é falando da história da língua e o final é falando que as pessoas não se identificam com esses gêneros. Então, o que acontece? Tem uma lacuna aqui no seu texto. Não tem progressão, tá vendo? Não tem progressão, não tem articulação. Por quê? Porque você não defende um posicionamento. Não, olha, é uma necessidade, por isso, por isso, por isso e por isso. Não é um capricho, por isso e por isso e por isso. Então, ó, olha só, para além disso, você tem muitas palavras repetidas na sua redação.
Então tem que ter esse cuidado aí também, né, com palavras repetidas e com essa abordagem de senso comum. Por quê? Porque você não aprofunda, você apenas menciona alguns acontecimentos e não teve aí o cuidado, né, para aprofundá-los. Então olha lá, ó, estão se sentindo incomodadas. Quais pessoas? A minoria, a maioria, quem é? Me causa revolta, então você não deve iniciar o período, né? O período com o pronome oblíquo átono, então é causa-me revolta, editor, quando dizem que antigamente não havia essas coisas. Quais coisas? O que? A linguagem? O gênero neutro? O masculino e o feminino? O que não existia? Pois sempre existiu. Acompanho há mais de 30 anos como educadora, porém, atualmente, apesar de não ser um mundo perfeito, estamos falando sobre isso de maneira inclusiva e um pouco menos de preconceito. O que é o mundo perfeito? O que seria esse mundo perfeito? Perceba que não ficou clara essa abordagem que você trouxe na redação. Tá, e o que seria, né, falando sobre isso, sobre a linguagem neutra ou sobre a homossexualidade? Percebe que aqui tem uma lacuna, então você não está abordando exatamente a temática que você deveria ter abordado. Você está indo além daquilo que o tema solicitou. E aquilo que a proposta solicitou não foi atendido. Então, gente, olha só. Já falei aqui nos vídeos, já repeti 1 milhão de vezes. A UniOeste, assim como as demais bancas, elas exigem esse atendimento ao tema. Muito cuidado para cumprir com aquilo que a UniOeste exige. Mas é necessário mudar muita coisa. Evita usar coisa, nada, tudo na redação como gênero neutro, e assim como foi colocado no texto, não irá destruir o português, irá adaptar termos para se referir a quem não se encaixa no binarismo. Mas é necessário mudar muita coisa ainda, como gênero neutro. Tá, então é para mudar? Então é para incluir o gênero neutro? Ou ele não é uma necessidade, ele é um capricho? Entende? Então olha só, a banca ela não queria que você discorresse sobre isso de uma maneira aleatória, a banca já especificou. Ou é capricho, ou é necessidade. Então, você não poderia ir além disso. Você tem que focar exatamente naquilo que ela solicita. Portanto, sempre irá ocorrer mudanças e sempre que possível devemos lutar para que sejam positivas e inclusivas. Assim, agradeço por colocar em pauta temas importantes que muitas vezes são ignorados. Atenciosamente, Maria. Então, olha só, filha. Você tirou 45 nessa redação. Eu acredito que, né, a banca foi até tranquila aí na relação da nota, que talvez ela devesse ser um pouquinho menor ainda, porque você não defendeu o seu ponto de vista. Então, use essa redação como incentivo para a sua próxima produção, para que você tenha o cuidado de você atender exatamente aquilo que a proposta pediu. Se é para falar que é capricho, por quê? Se é para falar que é necessidade, por quê? Gostei que você conseguiu dialogar com o editor, que você se colocou no texto, mas mais importante do que isso é cumprir com a função do gênero, é cumprir com o gênero e com o tema que foram solicitados pela prova. Beleza? Vamos lá então? Firme no propósito? Bora escrever a redação, meu filho!